Meus amigos, hoje foi um dia marcante na história do nosso país, com milhares de pessoas varrendo as ruas do Brasil em protestos gigantescos contra o STF e contra o governo Lula. E não foi somente um dia marcante, na realidade, foi uma semana histórica. O Brasil inteiro parou para acompanhar o julgamento de Jair Messias Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, um julgamento inédito que carrega o peso de decidir se um ex-presidente da República será ou não condenado por uma suposta tentativa de golpe de Estado. Desde o primeiro dia da semana, a expectativa era de uma decisão rápida e imediata de que o Bolsonaro sairia do tribunal diretamente para a prisão. A imprensa alimentou justamente essa narrativa, analistas políticos falaram em sentença rápida e milhões de brasileiros ficaram com os olhos grudados em cada movimento dos ministros. Mas a realidade foi outra completamente diferente. O Bolsonaro não foi preso, ele segue sim em prisão domiciliar, o julgamento precisou ser estendido com novas sessões e a certeza é de que nada será tão simples como muita gente estava imaginando que seria. Porque o tabuleiro político ganhou ainda mais drama. Uma nova peça entrou no jogo, que foi o Eduardo Talhaferro. O ex-assessor do Alexandre de Moraes apareceu no Senado com um pendrivezinho nas mãos, 6 GB de documentos, áudios, mensagens que, segundo ele, mudam completamente a leitura do processo. E aqui é onde está o ponto central. Esse material levanta sérias dúvidas sobre a condução do caso, coloca em questão a imparcialidade dos ministros, expõe bastidores extremamente sensíveis e desmonta a narrativa de golpe construída até aqui. O material foi aceito pela Comissão de Segurança Pública do Senado, vai ser entregue às defesas e, de quebra, ainda foi enviado para as autoridades lá nos Estados Unidos e na Europa, internacionalizando o caso. Foi a semana em que a narrativa oficial do governo, do STF e da velha mídia começou a desmoronar dentro e fora do Brasil. Mas as reviravoltas não pararam por aí. No campo político aconteceu algo extremamente importante, um verdadeiro racha no governo. 2 partidos de peso, União Brasil e o Progressista, anunciaram que estão deixando a base do governo, estão pulando fora do barco e com certeza eles vão se transformar agora na oposição. Será que eles estão pulando fora porque eles estão prevendo a derrota do governo no caso do Bolsonaro? Você acha que é isso? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber qual é a sua opinião diante disso. Mas o fato é que o Lula já enfrentava dificuldades no Congresso, viu a sua base encolher ainda mais justamente em meio à maior crise política e judicial da última década. E aí chegamos no dia 7 de setembro, dia da independência da República, o feriado, enquanto o governo tentava exibir poder no tradicional desfile cívico de Brasília, o que se viu na realidade foi um evento totalmente esvaziado, com arquibancadas quase sem público nenhum e um presidente completamente isolado. E do lado de fora, nas ruas das capitais, nas cidades do interior do Brasil, o cenário era outro completamente diferente. Milhares de manifestantes pedindo a anistia e gritando em alto e bom som, fora Alexandre de Moraes. Uma demonstração popular que contrastou diretamente com um vazio palanque oficial em Brasília. Foi a semana em que o Supremo Tribunal Federal, o Congresso, o governo e as ruas entraram num verdadeiro choque. De um lado, ministros do STF tentando manter o ritmo do julgamento. Do outro lado, o Senado recebendo documentos explosivos. No meio, partidos pulando fora do governo e um presidente da República cada vez mais cercado. E nas ruas, o povo mostrando que não vai aceitar tudo de cabeça baixa. Pois é, meus amigos, o Brasil entrou em setembro em ebulição e o que vimos nos últimos dias pode ser apenas o começo de uma crise ainda maior. Tarcísio, Zema e Michele Bolsonaro vão a ato para pedir anistia na Avenida Paulista. Em São Paulo também ficou bastante cheio. Ato em São Paulo faz parte de mobilização nacional convocada para o 7 de setembro. Apoiadores de Bolsonaro levaram bandeiras dos Estados Unidos para pedir anistia à intervenção de Trump. E o STF retoma julgamento do ex-presidente por golpe de Estado na próxima terça-feira, dia 9, onde o Brasil inteiro e o mundo vai estar acompanhando de olhos vidrados. Está aqui o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a Michele Bolsonaro, lá atrás o Silas Malafaia. E olha, você vê nas imagens Tarcísio de Freitas, que foi um dos personagens da semana ao entrar em campo para defender a anistia de Bolsonaro. Ele que vinha sendo muito criticado por Eduardo Bolsonaro, ele agora cumprimenta Silas
Malafaia, deve fazer algum discurso, está ali o presidente Valdemar Costa Neto, Romeu Zema também. Essas são algumas imagens lá da manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo, com gente com cartaz, com bandeira do Brasil, Freedom, Bolsonaro livre, imagens com a bandeira do Brasil, dos Estados Unidos e também de Israel, imagem com Elon Musk num foguete, tá aqui o Alexandre de Moraes no foguete, impeachment do Xandão já, caricatura aqui do Eduardo Bolsonaro, olha como é que tava bastante cheio lá em São Paulo também, com bastante gente, bandeiras de fora, Lula, tá aqui o Silas Malafaia, junto com Valdemar da Costa Neto, Michele Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, ou seja, manifestações extremamente cheias, mas não é só em São Paulo, no Rio de Janeiro, em vários outros lugares também. Na Avenida Paulista, como é que tava cheia? Bastante gente, hein? Bahia também. Olha aqui na Bahia como é que tava cheio. Quantidade de gente lá na Bahia também. Belo Horizonte, Nicolas Ferreira, discursando lá em Belo Horizonte, lá em BH. Também bastante cheio. Fora Lula, bandeira atrás, bandeira do Brasil, anistia já. Copacabana, né? Vídeo aqui de Copacabana, olha como é que tava cheio. Praia de Copacabana. Hoje às 11 horas da manhã, os dois lados, ó. Olha como estava cheia. Bandeiras também de anistia já, bandeira do Brasil. Nessa outra publicação do TikTok mostra o dia 7 de setembro em Brasília, no ano de 2022, no último ano do Bolsonaro, e agora em 2025, se dá para você ver, né, que em 2022 estava extremamente cheio, lotado Brasília, e em 2025, cara, completamente vazio. Vamos ver aqui qual é a opinião dos jornalistas diante deste fato aqui. Esse é o momento que a oposição vai dar aquele print. Que eles estão dando print com o celular para fazer o comparativo, porque isso já está ocorrendo, né, Renata, na rede social, as comparações. Estratégia do bolsonarismo em marcha, sim. Eles estão falando muito sobre um esvaziamento desse 7 de setembro. De fato, a comparação em termos de presença das pessoas, se a gente for considerar o que aconteceu, ela é evidente, há um número muito menor de pessoas comparecendo ao evento. Agora, a gente também tem que constatar pelas imagens, o que estávamos conversando aqui anteriormente, eu, vocês, o Cláudio Dantas, que de fato não tem povo nessas imagens. Impressionante, é um governo sem povo, sem apoio popular. Realmente é muito esquisito isso aqui. Mas o fato é que a sociedade brasileira, o povo nas ruas, parece apoiar mais a anistia do que a condenação do Bolsonaro. Olha só, a direita reúne mais público no Rio de Janeiro em atos de 7 de setembro. Imagens das TVs mostram que as manifestações pró-anistia dos condenados pelo 8 de janeiro teve mais adesão do que as concentrações pró-soberania. Aqui tem uma imagem, tá vendo? Vou até aumentar. Tá vendo? Ó, em cima é pró-anistia, lá em Copacabana, inclusive. Tava bastante cheio. Se você olhar aqui, ó, são 3 quarteirões. Quem conhece aqui a praia de Copacabana sabe que isso aqui é um espaço bem grande. Tinha gente aqui nas duas faixas, nas calçadas também, que são calçadas bastante extensas, no calçadão, e também tinha gente aqui na areia da praia de Copacabana. Já aqui embaixo, ó, que é o ato pró-soberania, tá vendo a galera aqui de vermelho com a bandeira do MST, sei lá, do PT? Cara, tinha uma meia dúzia de gato pingado, não virava nenhuma esquina, devia ter umas 300, 400 pessoas no máximo aqui. Começamos essa semana com o Brasil no centro da mídia internacional, o mundo inteiro acompanhando o julgamento do Bolsonaro aqui no nosso país, como The New York Times, como outros portais também. Ou seja, essa internacionalização do caso pegou mais tração justamente por conta do posicionamento do Donald Trump. O Trump que tem dado a sua opinião sobre tudo que está acontecendo aqui no nosso país, principalmente porque ele tem dados, ele tem acesso, ele tem números, ele tem um dossiê nas mãos que mostra justamente como é que funcionou a eleição de 2022 aqui no nosso país, com o posicionamento do STF, com a mão do Alexandre de Moraes, que segundo Donald Trump e a sua equipe, se não fosse o posicionamento do STF interferindo nas eleições, o Bolsonaro seria presidente até hoje. E por conta desse posicionamento do Donald Trump, o governo Lula e o Lula têm batido de frente com o Trump e isso está pegando uma atenção internacional gigantesca. Aqui no The New York Times, diz que com o Bolsonaro em julgamento, o Brasil se prepara para as sanções dos Estados Unidos. Enquanto o Supremo Tribunal Federal avalia o destino do ex-presidente,
Acusado de planejar um golpe, o governo brasileiro se prepara para mais penalidades. Pois é, o julgamento aconteceu durante essa semana. Muita gente achou que seria rápido demais a decisão do Alexandre de Moraes em já colocar o Bolsonaro na prisão, mas um elemento extremamente importante surgiu na mesa, que foi justamente o depoimento do Eduardo Talhaferro, ex-assessor do Alexandre de Moraes, que colocou a bomba no ventilador. E esse material do Talhaferro coloca em xeque justamente todas as provas e todo o posicionamento do STF contra o Bolsonaro. Nessa entrevista, o ex-assessor do Alexandre de Moraes detalha um pouco mais sobre esses documentos. Golpe mais duro em Alexandre de Moraes. Qual é a expectativa? O que é que você espera, então? Que golpe seria esse para Alexandre de Moraes? Olha, eu espero que, no mínimo, o ministro Barroso faça como se faz com qualquer servidor público. Se afaste e se investigue. O meu material está à disposição do Supremo Tribunal Federal para que se apure e entendam e vejam que, de fato, ele cometeu diversas irregularidades. E da mesma forma que o Paulo Gonet também seja afastado e tenha o famoso PAD, que todos eles respondam no mínimo um PAD. Mas o correto, diante de tantas denúncias, é que ele seja impeachmentado, que Davi Alcolumbre faça paute o impeachment para que ele tenha um fim justo, né? Que é sair dali. E você acha que o Alcolumbre vai dessa vez pedir o impeachment do Alexandre de Moraes, tendo em mãos essa quantidade de documentos, de informações agora oficiais, que colocam em xeque o posicionamento do Alexandre de Moraes nas eleições de 2022, que é exatamente esse o ponto central do Eduardo Talhaferro? Foi no momento que ele trabalhou junto com o Alexandre de Moraes, que ele foi assessor, e na época o Paulo Gonet era o procurador-geral eleitoral, não o procurador-geral da República como ele é hoje. Ele também acusa o Paulo Gonet, na época o procurador-geral eleitoral, de participar de todo esse esquema. Mas qual é a acusação contra o Gonet, PGR Paulo Gonet? Eu não fiz ainda nenhuma denúncia formalizada contra ele, mas o Senado vai fazer, que é referente às conversas, a manipulação, ou seja, o conluio entre PGE, TSE e o ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, o papel do próprio PGE, que é o Paulo Gonet, era de fazer independente e não de o próprio judiciário, né, o próprio Alexandre de Moraes, encaminhar para ele, para que ele tomasse atitude, né? A sua acusação é referente à atuação de Gonet quando procurador eleitoral. Todo o meu trabalho é com base nas eleições, né, no período eleitoral, sim, ou seja, de 2022 até o período que eu tive lá, que foi em maio de 2023. O que Gonet fez depois dali e o que Alexandre fez depois dali, eu não sei, não tenho acesso e não posso nem falar sobre isso. Gostaria muito de ter mais provas para poder jogar ao público. Pois é, meus amigos, o Brasil vive um momento extremamente importante onde 3 forças caminham em direções completamente opostas. Temos aqui a justiça seguindo por um caminho, a política seguindo por outro caminho e o povo também seguindo por um caminho completamente diferente. O STF segue o seu julgamento, que pode levar o Bolsonaro a décadas de prisão, mas sofre questionamentos com relação ao material entregue ao Senado. A política teve o racha dos partidos, né, deixando a base do governo cada vez mais vulnerável. E nas ruas a gente tem o povo que protesta, pede anistia e mostra que não aceita mais passivamente as decisões que vêm de cima, que vêm de Brasília. Este 7 de setembro não foi apenas uma data cívica, foi um retrato do momento em que o país está mergulhado. E o que começou como uma expectativa de prisão imediata nessa semana, terminou com uma semana de incertezas, de revelações e de manifestações que apontam para algo muito maior. E a pergunta que fica aqui é o seguinte: quem é que vai resistir mais, hein? Será que é o Supremo com a sua narrativa, o governo com a sua base fragilizada ou as ruas que mostram que ainda tem voz nesse país, hein? Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, só trouxe alguns elementos, eu dei o start. Bora continuar a nossa conversa aqui no campo dos comentários. Você sabe muito bem que a sua participação é extremamente importante para dar corpo aqui para a nossa conversa. É extremamente importante também você compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Afinal de contas, o que a gente trouxe aqui você não vai ver sendo divulgado amplamente na grande mídia. Você pode ter certeza disso. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe o seu like. Aproveite para se inscrever aqui no nosso canal também, ó, ativando o sininho. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora, ó, no nosso próximo conteúdo.